Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo supera a maratona de jogos, goleia o Timão em Itaquera e se mantém no topo. Ao final do jogo, um desabafo do goleiro Cássio. Afinal de contas, ele tem que sair, tem que ir para o banco de reservas. A gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! Grande vitória do Flamengo, 5-1 em plena Neoquímica Arena. Foi a maior goleada, o maior resultado, o maior placar sofrido pelo Corinthians dentro da sua arena construída lá em 2014, inaugurada em 2014, inclusive superando a maior até então que havia sido do próprio Flamengo em 2018, 3-0 naquela oportunidade. Bom, 5-1, 4 gols de diferença, 5 gols sofridos, isso nunca tinha acontecido. E olha, talvez vocês não me entendam, talvez quem não viu o jogo, ou viu apenas os melhores momentos, ou apenas os gols da partida, não entenda o que eu vou dizer. Mas o Corinthians não jogou mal. O Corinthians não fez um mau jogo. E é óbvio que eu estou comparando o Corinthians em relação a ele mesmo. Porque o Corinthians mudou de técnico recentemente, está no segundo jogo do Wagner Mancini, conseguiu uma vitória no meio de semana contra o Atlético Paranaense e sofreu uma goleada para o Flamengo. O fato é que o resultado, o placar, ele mostrou a diferença entre as duas equipes, né? Hoje não dá para você comparar uma coisa com a outra. O Flamengo disputa uma coisa, o Corinthians outra. O Corinthians está passando por um recomeço em outubro. E o Flamengo não. O Flamengo vive uma manutenção de um trabalho, mesmo com a troca no comando técnico, mesmo que o Domenech Torrent tenha lá, enfim, oscilado em algum momento por algumas escolhas. É inegável o trabalho que é desenvolvido, o elenco que o Flamengo tem, os jogadores que possui, e não à toa o Flamengo hoje chega a 34 pontos, mesmo a pontuação aí, dependendo dos resultados de Inter e Atlético Mineiro, o Atlético ainda joga na rodada, o Flamengo tem um jogo a mais do que o Galo especialmente, mas se mantém ali, e isso é fundamental. Independentemente de quantos jogos, né? Daqui a pouco tem um a mais aqui por conta desse calendário maluco de que algumas partidas precisam ser refeitas ali na frente, outras adiadas, aquela coisa toda. O importante é você manter um aproveitamento. E olha que o Flamengo superou uma semana daquelas, inadmissíveis até, mas enfim, a gente está vivendo um ano realmente atípico. Não sei se outras equipes não enfrentarão o mesmo, mas o Flamengo jogou na terça contra o Goiás e venceu, jogou na quinta-feira contra o Bragantino e aí empatou no Maracanã, e deu para perceber nesse jogo a falta de física, né, que essa maratona impôs, tanto que o Flamengo não conseguiu ter o mesmo nível de atuação contra uma equipe que está na zona do rebaixamento, mas ainda assim não perdeu, e aí vai jogar no domingo contra o Corinthians, mudando poucos jogadores, né? O Domi preferiu deixar para o segundo tempo, aí colocou o Diego, o Ramon, garotos da base, assim, e tudo mais, para dar uma mínima revezada, mas tentou manter uma base de time nesses 3 jogos. Priorizando ali o que tinha de melhor para não deixar de perder pontos, e isso aconteceu. E há de se fazer esse elogio também ao preparo físico do Flamengo. Boa parte desse elenco aí sofreu com a Covid-19, ficou um tempo sem poder jogar, 10 dias, jogadores se recuperando da Covid, alguns tiveram sintomas, como o caso do Diego, por exemplo, que teve tosse, falta de ar e tudo mais, e ainda assim os caras conseguem emendar uma maratona dessas aí, conquistando resultados. Então tem a ver também com um trabalho muito bem feito nos bastidores de preparação física e estrutura dada a esses atletas. Mas vamos para o jogo. O primeiro tempo, o Wagner Mancini, ele teve o seguinte critério. Ele utilizou da meritocracia. Não em todos os casos, mas vamos lá. Ele deu sequência para o Everaldo no ataque, que fez o gol contra o Atlético Paranaense. Não fez lá um grande jogo, mas marcou o gol da vitória, beleza? O Xavier, titular absoluto, mantido ali no meio. O Camacho, que havia entrado bem, também mantido na equipe. E o Matheus Vital ali no meio, beleza? E no gol? No gol, ele devolveu o Cássio para a titularidade, apesar do grande jogo que fez o Walter, fechando o gol e sendo destaque absoluto nessa partida contra o Atlético Paranaense. Eu até concordei com a volta do Cássio, porque embora ele tenha tomado alguns gols defensáveis,
Também é fato que o coletivo não ajuda muito, né? Não tem ajudado muito o Cássio e que às vezes ele acabou falhando por um lance ou outro, mas também já salvou o Corinthians em várias oportunidades. Acho que deveria se dar uma sequência para o Cássio e aí, caso ele não correspondesse, você tem o Walter como uma sombra grande no banco de reservas. Isso volta a ser discutido. Por quê? Porque o Cássio tomou 5 gols na partida. Eu não acho que ele tenha sido, digamos assim, responsável por todos os gols. Ah, o gol do Vitinho, ele nem foi na bola, fez um golpe de vista. Acho que foi um chute maravilhoso do Vitinho no contrapé, tirando do goleiro. Talvez no do Natan, que é o terceiro gol do Flamengo, se não me engano, né, para não perder a conta. Talvez, mas eu também considero falha da defesa, né? Ele que subiu entre o Fagner e o Everaldo conseguiu fazer o cabeceio ali, e aí também tem a falha do goleiro. Então tudo colabora. Nos demais, no gol do Diego não vejo falha. No gol do Bruno Henrique, o Bruno Henrique no contra-ataque rubro-negro, o quarto gol que ele tá na frente do Cássio, também não vejo falha. E no primeiro, que é uma cabeçada do Everton Ribeiro, também não. E depois tem o do Pedro, né, que logo no comecinho do jogo que é anulado pela arbitragem. Também não vejo como falha do Cássio. O fato é que o sistema precisa melhorar. O Corinthians, repito, está em reconstrução no mês de outubro. Tem muita coisa para ser modificada. O Corinthians melhora no segundo tempo com as entradas do Luan e do Casares, que entraram bem. O Luan entrou muito bem no jogo, inclusive. E os dois pararam no goleiro Hugo, o Neneca. Pegou demais, pegou demais. Talvez tenha falhado na saída de bola no gol que o Gil marca, né, se antecipando a ele e aos defensores, né, talvez não precisasse ter saído. Agora, em outros lances ele realmente foi determinante. Ele salva uma bola do Casares praticamente impossível embaixo em que a bola bate na trave. Na sequência desse mesmo lance, o Luan acerta um chute maravilhoso no ângulo, ele vai buscar. Fora outras defesas, numa cabeçada do Gil também. Enfim, ele foi, vejam só, o Flamengo, que fez 5 gols, teve no seu goleiro um dos destaques do jogo. Isso significa também que o Corinthians não jogou tão mal assim. O primeiro tempo que foi mais equilibrado foi só 1-0 para o Flamengo. Mesmo assim, o Hugo também já tinha trabalhado. Tem uma bola na trave do Camacho também, que poderia mudar um pouco o andamento da partida. Ou não, né? No segundo tempo, o Corinthians melhora com a entrada do Luan e do Casares. Agora, mesmo melhorando, tomou mais 4. Então, assim, para a gente ter uma noção da diferença entre as duas equipes, o Flamengo realmente está num patamar acima de organização, de estrutura, de planejamento. O Corinthians não, está no segundo jogo de um treinador que a gente ainda não sabe o que vai dar. Segundo o Cássio, é um cara muito bacana de vestiário, tem uma experiência, tem uma rodagem. Você já nota que o Cássio já dá chutão para frente, não tem aquela necessidade de sair jogando com os pés. Você já nota que os jogadores estão mais, digamos, empenhados, coisa que eu não via com o Diego Coelho nem na reta final do Thiago Nunes. O Otero, apesar de ter feito um bom primeiro tempo, foi substituído e mesmo que o Luan e o Casares tivessem que entrar no jogo, eu acho que essa substituição foi equivocada, porque o Otero estava correndo demais, estava correndo o campo inteiro. E falta correr certo também, né? O Flamengo tem um jogo posicional em que ele pisa a bola, os jogadores pisam na bola e há uma troca de passes muito envolvente. E o Corinthians fica aqui, ó, tentando marcar essa jogada. Mesmo nos grandes momentos do jogo em que o Corinthians estava na frente, pressionando, estava buscando o seu gol, num contra-ataque o Flamengo fez o 4º gol e acabou com qualquer chance de reação do Corinthians. Um time que sabe o que fazer com a bola, que já tem um mecanismo, né, meio que automático, os jogadores já se encontram. E olha que as peças se modificaram, né, do ano passado para cá, algumas, mas ainda assim há uma inteligência no jogar, em descobrir jogadores. O Everton Ribeiro dispensa comentários, né, a jogada do gol do Vitinho foi impressionante, né, carregando a bola da direita para o centro. O Vitinho fez um ótimo jogo, ele às vezes ainda um pouco fominha, um pouco afobado ali na frente e tal, mas inegável o jogo que fez de aproximação, de incomodar a defesa alvinegra o tempo inteiro. O Corinthians está com jogadores mal tecnicamente, né? O Gabriel entrou no segundo tempo inexplicavelmente, depois que já estava 4-1 no lugar do Camacho. Me perguntei na hora se era para segurar o resultado, se era para, sei lá, não sofrer mais. Não adiantou, né? Porque ele, na saída de bola, entregou a bola no pé do William Arão, se não me engano. Aí a bola parou no Lincoln... Não, no Bruno Henrique. Do Bruno Henrique, Lincoln, Diego Ribas, que entrou a dribles e fez o 5º gol.
Então, assim, o Fagner não tá jogando nada. O Cássio tá mal tecnicamente, individualmente, isso é fato. Então tem muita coisa para corrigir ainda. A vitória no meio da semana contra o Atlético Paranaense foi importante para dar confiança? Sim. O resultado de hoje era um resultado normal? A derrota, sim. Talvez 5-1 fosse um pouco forte demais. Até para o que o Corinthians jogou. Agora, não dá para descredenciar o tamanho dessa vitória e o tamanho dos dois elencos. O tamanho dos dois times hoje. É exatamente isso. O Flamengo poderia até ter feito mais. E o Corinthians jogou bem. Vejam só, se o Corinthians não joga bem, sabe-se lá que tipo de resultado a gente teria. Tem uma polêmica no jogo que é o gol do Gil. Quando estava 2-0, se não me engano, o Gil faz um gol. Quando o Luan entra, o Luan entrou muito bem no jogo, tá? Participativo e tal. Aí tem uma bola parada em que ele coloca na cabeça do Gil. O Gil faz o primeiro gol. E o VAR anula. De novo, a gente viveu um problema essa semana, porque a comissão da arbitragem da CBF, através do seu presidente, o Leonardo Gaciba, vem a público e reconhece que aquele gol do Luciano no jogo contra o Atlético Mineiro, marcado pelo São Paulo, aquele gol, foi mal anulado, que o Luciano estava legal naquele gol. E era um lance em que a imagem nos mostrava que o Luciano estava legal, mas havia todo aquele discurso, né, de confiar na tecnologia. Pois bem, descobrimos essa semana que a tecnologia não é 100%, porque ela é operada por um humano, que pode errar no ajuste da linha. No momento em que a bola sai do pé, a linha traçada pode não ser a mais correta, existe um procedimento padrão que não foi adotado pelo Rafael Trasfi naquele jogo e tudo mais. Bom, de novo a gente está vendo um lance em que a olho nu não parece que o Gil está impedido, parece que o Gil está legal. E aí vem aquela história, confiamos na tecnologia ou não? É que o resultado foi tão, digamos, elástico em favor do Flamengo que vai ser difícil até do Corinthians reclamar. Mas o fato é que o Luan coloca na cabeça do Gil na sequência e aí sim ele faz o gol. Então precisou 2 vezes um lance parecido para que o Corinthians tivesse um gol validado. E o resultado naquele momento não era tão elástico. Ou seja, poderia gerar uma capacidade de reação ao Corinthians muito maior naquele instante, o que acabou não acontecendo. Porque aí o Corinthians faz o seu gol, pressiona mais, mas aí na sequência já vem o terceiro, quarto, e aí depois quando o Corinthians se desmancha vem o 5º gol. Enfim, muita coisa para ser dita nos próximos dias. O Corinthians obviamente vai precisar ajustar o seu sistema, definir algumas peças. Agora me chamou a atenção a entrevista do Cássio após o jogo. O Cássio estava visivelmente abalado, emocionado, dizendo que ele está sendo usado como escudo, que tudo é o Cássio, que toda a crítica está sendo direcionada para ele. Reconheceu que tomou alguns gols de bolas defensáveis contra o São Paulo, aquele chute do Hernanes, contra o Botafogo, mas que ele não entende que está num mau momento. Aceita a crítica e acha, inclusive, que o dia que ele estiver atrapalhando, ele procura outro clube, ele procura outro rumo. Também, depois disso, reconheceu que se o treinador entender que ele tiver que ir para o banco de reservas, ele vai trabalhar da mesma forma, porque vamos lembrar, o Cássio já foi reserva depois de ter conquistado os grandes títulos pelo Corinthians, mas ele foi colocado na reserva por quem? Pelo Tite, o cara que colocou ele no Corinthians. Existe uma hierarquia mais respeitada, né? O cara que apostou no Cássio, o Cássio não era o Cássio, né? Tava lá no futebol holandês, chega em meio a Libertadores de 2012, é fundamental no título mundial e todos os títulos que ele conquistou, e quando o Cássio enfrentou um mau momento em 2016, ele foi para o banco. E o Cássio mesmo reconhece até hoje que aquele ano ele não estava bem, ele não estava legal, ele estava cometendo erros, inclusive extra-campo, com baladas, ele mesmo reconhece isso. E não estava bem fisicamente, não estava bem tecnicamente, a cabeça dele não estava boa. E aí ele acabou indo para o banco de reservas. Ele tanto reconheceu isso que começou 2017 trabalhando firme, trabalhando forte, reassumiu a titularidade e foi campeão. Foi campeão brasileiro e olha, jogando muito. Tanto que ele chega na Copa do Mundo de 2018, né, como terceiro goleiro. Ele consegue convocações e se torna novamente um dos grandes goleiros do Brasil, como é,
pelo ano que ele fez em 2017, é campeão paulista também, em 18 é campeão paulista de novo, em 19 foi campeão paulista de novo, ou seja, ele retomou. E talvez, se ele tiver que ir para reserva, eu acho que não tem muito problema nisso. Que bom que o Corinthians pode contar com dois grandes goleiros hoje, o Cássio e o Walter. Mas será que não é hora de dar uma sequência para o Walter? Que está há 7 anos aí na reserva, esperando por uma chance e já mostrou que está em condições. Futebol é momento. A história do Cássio não será apagada e não tem nenhum problema em ele ficar no banco alguns jogos e daqui a pouco retomar. Faz parte. Agora, se ele ficar incomodado com isso e procurar outro clube, bom, aí é uma condição dele. Condição dele. Como eu disse, eu acho até que o Cássio deveria voltar, porque ele saiu por conta de uma suspensão. Então ele volta. Agora, pelo jogo que o Cássio, que o Walter fez contra o Atlético Paranaense, talvez seja a hora mesmo de dar uma sequência de 3, 4 jogos aí pro Walter e ver se ele vai manter o mesmo nível. E aí o Mancini vai ter esse pepino aí de escolher. Eu quero saber de vocês. Tá na hora mesmo do Cássio pegar um banco de reservas, dar uma chance pro Walter? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa grande vitória do Fla, 5-1 sobre o Corinthians, e o que precisa fazer a partir de agora pelo lado do Timão. O Flamengo tá bem na foto, né? Comentem que eu quero te ouvir, inscreva-se no canal que eu volto na próxima. Tchau!